Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos falar sobre fazer ou não fazer a biópsia do embrião. Se você está passando por um processo de fertilização in vitro, é muito importante você conhecer sobre esse assunto e eu vou te ajudar com esse vídeo te explicando tudo sobre isso. Se você ainda não me conhece, meu nome é Nayara Vasconcelos, seja muito bem-vinda, já se inscreve aqui no canal que tem muito conteúdo sobre o tratamento de fertilização in vitro, tudo que eu aprendi nessa jornada que vai poder facilitar o seu caminho, o seu processo, eu com certeza vou poder compartilhar e te ajudar. Então já se inscreve e não esquece de ativar as notificações aqui, ativar o sininho para receber as notificações, para você ser lembrado assim que tiver um vídeo novo. E também me segue lá no Instagram, onde eu compartilho minha rotina, meu dia a dia, mostrando as minhas menininhas que estão, ó, meu Deus, só crescendo, cada dia maiores. E passei por esse processo e quero contar um pouquinho para vocês hoje nesse vídeo específico sobre a biópsia dos embriões. Então bora pro assunto do vídeo, sem enrolações, esse vídeo vai ser bem objetivo. No Brasil, quando eu comecei a fazer ali tratamentos, né, para buscar uma solução para infertilidade, foram 6 anos tentando engravidar, a médica que me acompanhava, ela recomendou que se a gente fizesse uma fertilização, a biópsia ela não recomendava por conta da nossa idade, porque ela disse que era mais comum recomendar a biópsia em mulheres a partir de 40 anos. Porque a partir dos 40 anos tem mais chances de malformações, de síndromes, então era a partir dessa idade que eles recomendavam a biópsia do embrião. Então foi essa a resposta que eu tinha lá quando eu morava no Brasil ainda. Para quem não sabe, eu moro aqui nos Estados Unidos e fiz o tratamento aqui. Na primeira clínica que eu fiz, o médico nunca conversou comigo sobre biópsia, nunca tocou no assunto, então eu nem sabia que existia, mas não sabia se era recomendado ou não, porque nunca teve essa conversa. Foi quando eu troquei de clínica, depois de 2 transferências de embriões que não deram certo, que minha médica disse: eu recomendo para todo mundo, independente da idade, independente se já deu certo ou não, você está começando o tratamento agora. E por quê, né? A importância da biópsia. Vou explicar para vocês como ela foi importante para o nosso caso e qual foi a diferença que fez no nosso tratamento. Nesse primeiro que a gente teve 4 embriões, transferimos um, não deu certo, transferimos outro, não deu certo, a gente não fez a biópsia. Nesse segundo a gente teve 5 embriões, de 5 embriões, todos eles foram para biópsia, somente um voltou 100% normal. Esse exame de biópsia, o que é, para quem não sabe? Eles vão pegar um pedacinho do embrião e desse pedacinho eles vão fazer uma análise para saber se tem alguma mutação, se tem alguma anormalidade. Então, por exemplo, alguma mutação cromossômica. Exemplo, a síndrome de Down, que é uma síndrome mais conhecida, significa quando a criança nasce com síndrome de Down é porque ela teve um cromossomo a mais no 21. Então, quando você faz uma biópsia dessa, igual a gente fez, você descobre as mutações que tem. Então, esse aqui tem um a mais no 21, esse aqui tem um a menos no número 6, esse aqui tem um a menos no 18, esse tem um a mais no... Pode dar várias alterações. Algumas alterações podem indicar problema de incompatibilidade genética do casal e outras não. No nosso caso, cada embrião tinha uma mutação diferente, então não era uma incompatibilidade do casal. A médica falou assim que era apenas... não tinha o que explicar, assim, não tinha um problema aparente que causava essas mutações. Não tinha o que explicar, né? Se fosse assim, todos os embriões têm um a mais no 15. Vocês dois juntos, a genética de vocês produzem embriões com essa síndrome que é a síndrome tal, que cada embrião, cada cromossomo a mais ou a menos é uma síndrome diferente. Então, no nosso caso, não tinha essa explicação, simplesmente aconteceu, né? Pode acontecer com qualquer um, né? De ter uma mutação, um cromossomo a mais ou a menos. Mas por que é tão importante fazer essa biópsia? Quando eu fiz o meu tratamento, eu tinha 33 anos, tenho ainda, né? 33 anos. E a gente não imaginava que, por eu ser jovem, teria algum problema com esses embriões. Achava que, como na maioria dos casos, a maioria voltaria bom da biópsia. Geralmente é pelo menos 50%. Tive 5 embriões ali, 2, 3 seriam bons e 2 descartados. Tive 6, 3 bons e 3 ruins, mais ou menos essa média aí, tá? E não foi nosso caso, a gente só teve um bom, mesmo sendo jovens. Eu 33, meu esposo agora que ele fez 35, né? Mas na época eu tava com 34. Então mesmo assim a gente teve essas alterações. E por que eu falo que valeu muito a pena ter feito a biópsia? Porque se a gente não tivesse feito, tem gente que não faz, porque fala assim, o custo é muito alto, eu já tô pagando todo o tratamento e agora tem que pagar mais a biópsia. Vai ficar muito caro. Aqui, o plano cobriu o nosso tratamento, já tem um outro vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso, se você quiser saber sobre os custos de fertilização nos Estados Unidos, tem um vídeo aqui que eu falo sobre isso. Mas, o que eu quero falar sobre a biópsia exclusiva nesse vídeo?
Desses 5 embriões, se a gente não tivesse feito a biópsia, poderia ser que o último seria o bom. Então a gente teria transferido esse, depois esse, depois esse, depois esse, para depois transferir esse. Se você está fazendo uma fertilização particular, você gasta muito mais transferindo 4 vezes o embrião, com o valor da transferência, dos custos médicos, fora os remédios, fora a parte emocional de ficar 9 dias esperando um resultado e ter um negativo. Muitas vezes tem até um positivo, a gravidez evolui até umas certas semanas e depois perde por conta da mutação. Então, gente, é um sofrimento incalculável, assim, tanto financeiro ainda é calculável, né? Você vai conseguir calcular, mas emocional é devastador, assim. Eu passei por 2 que não deram certo, já foi muito difícil. Então imagina se nessa clínica desses 5 eu ficasse tentando no escuro, sem a biópsia, e passasse por mais 4 negativas. Claro que eu tô dando uma suposição, pode ser que eu pegasse esse aqui logo de primeira e já desse certo, ou que eu pegasse esse e depois esse, que é o certo. Mas assim, é no escuro, você não tem essa noção de saber se isso qual é o embrião que é bom ou não. Então, por esse motivo, eu acho que vale muito a pena considerar fazer a biópsia. Mas, é claro, eu não sou médica, eu não estou falando aqui como uma experiência médica, eu estou falando como uma experiência de paciente que passou por essas situações. O ideal é sempre você conversar com o seu médico. Se você tem a partir de 40 anos, é com certeza que você tem que falar para o seu médico sobre a biópsia, caso ele não fale. Geralmente ele já vai falar, a partir dos 40 anos ele já vai recomendar, mas tem médicos que não recomendam. Então, assim, se você tem a partir de 40, é muito recomendado que você faça a biópsia. Se você tem menos, aí tem vários casos. Eu tenho menos, eu sou jovem, tenho 30 anos, 28, e eu tive 15 embriões, 20 embriões, eu acho que eu não vou fazer, porque vai me custar muito caro, porque geralmente, na maioria das clínicas, quanto mais embriões eles cobram ali pela quantidade de embriões, mais caro fica. Então eu prefiro não fazer, porque o meu médico falou que eu sou jovem, não preciso me preocupar com isso, porque eu tenho uma quantidade maior de embriões. Então é uma escolha sua também, do seu esposo. Tem a questão financeira, que a gente sabe que pesa, né? Às vezes a pessoa tá ali, fez a fertilização já com dinheiro contado, não tem condições financeiras para fazer a biópsia. Então, se esse é o seu caso, tudo bem, mas eu quero que você entenda as possibilidades, entenda que também não fazer a biópsia, colocar embriões que não são viáveis com a vida, também gera um gasto financeiro e um desgaste emocional. Então, coisas que eu não sabia na primeira fertilização que eu fiz, nem sabia de biópsia, nunca nem foi falado comigo sobre isso, sobre a possibilidade. Mesmo não dando certo as 2 transferências, não se cogitou a possibilidade de uma biópsia, que também existe a possibilidade de você descongelar embriões e fazer. Alguns médicos dizem que isso não é bom, porque no descongelamento pode perder o embrião, e aí pode ser prejudicial. Você tem que conversar com o seu médico. Tem médico que fala também, não, a gente não faz a biópsia porque ao tirar um pedacinho ali do embrião, isso pode prejudicar na hora de implantar, ou pode acontecer alguma coisa com o embrião porque tirou um pedaço maior do que o que deveria e perdeu esse embrião. Por isso que cada caso precisa ser avaliado com o seu médico. Mas eu queria deixar aqui para vocês como foi a minha experiência, e para mim foi muito bom ter feito a biópsia, porque poupou muito sofrimento e foi assim muito mais tranquilo ter feito a biópsia e transferido o embrião, que a gente já sabia que era bom. E outra coisa, não significa que porque o embrião é bom, que é 100% de chance de gravidez. Para uma gravidez acontecer, o endométrio também precisa estar bom, o corpo da mulher precisa estar lá desinflamado, tem tantos outros fatores, né, que vão influenciar para isso. Eu fiz um vídeo aqui falando para vocês quais foram as coisas diferentes que eu fiz na transferência que deu certo, que não foi só a biópsia, foram outras coisas também. Recomendo que você também assista esse vídeo, porque vai te trazer muitas informações legais. E é isso, espero que você tenha gostado. Conta aqui pra mim nos comentários se você fez biópsia, se você não fez, se arrependeu de não ter feito ou não. Outra coisa da biópsia, antes de eu terminar, que eu lembrei aqui agora, que é muito importante também, porque quando você vai fazer, por exemplo, um morfológico para saber se o seu bebê está se formando tudo bem, se ele não tem alguma síndrome, você já vai em paz para esse exame, porque você já sabe que síndromes já foram descartadas. Então é muito mais tranquilizador para a mãe quando chega nesse exame da morfológica, saber que pelo menos as síndromes são descartadas. Claro que eles vão avaliar outras coisas, se os órgãos estão crescendo conforme o esperado, várias outras coisas, né? Mas pelo menos a síndrome você já sabe que vai ser descartado. Então isso também traz uma paz, que é a biópsia que proporciona pra gente. Então eu acho que vale muito a pena, mas eu tô aqui para trazer as informações para você discutir com o seu médico. E é isso, se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários também que eu vou responder vocês. E espero você no próximo vídeo. Tchau!